Olá, somos acadêmicos do quinto semestre do curso de Licenciatura em Geografia da Unemate. E o nosso objetivo de gravar esse vídeo é para falar sobre uma questão muito importante dentro da comunidade escolar, que é o PPP. Para nos esclarecer de uma forma melhor, estamos aqui com Alexandre Koliski, ele que é um dos coordenadores aqui da Escola Estadual, Yara Maria Minuto Gomes, e ele vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto, o projeto político-pedagógico. Então, professor, para começar a nossa conversa, a gente quer saber do senhor o que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Bom, primeiramente quero agradecer vocês pela oportunidade da gente poder ter esse bate-papo aqui, né, e falar sobre educação. É importante para vocês e muito mais ainda para mim ver que vocês estão aí querendo conhecer esse mundo da educação. Bem, falar sobre o PPP dentro da escola é uma questão que acontece de forma permanente. O projeto político-pedagógico, ele tem uma palavra, né, a palavra do meio político. A gente precisa pensar lá em Paulo Freire para poder responder essa questão. No PPP tem a intencionalidade política da escola. A intencionalidade política é a quem esta escola serve dentro dessa comunidade onde ela está instituída. E aí, essas intenções, essa intencionalidade política, né, que é de dar acesso, permanência e garantir a aprendizagem dos alunos, ela precisa ficar reunida em um documento que a gente dá o nome de processo político-pedagógico. Então, o PPP, ele norteia todas as ações da escola. Tudo que vocês quiserem saber se pode fazer ou não dentro da escola é no PPP que vocês vão encontrar. No projeto político-pedagógico, na parte inicial dele, vocês vão encontrar um campo chamado diagnóstico. Nesse campo, é possível que vocês identifiquem as características físicas e as características sociais da comunidade escolar. Um ponto importante, gente, quando a gente fala em diagnóstico, é importante que você consiga enxergar ali no PPP da escola a questão dos bens materiais que a escola possui e principalmente a condição humana de todos os seus membros, porque os membros da comunidade escolar, eles são a comunidade escolar é composta pela merendeira, pelo vigia, pela professora e principalmente pelos pais e pelos alunos. O entorno da escola também diz muito. Então o PPP, ele dá um lugar para cada ator desse. Então no PPP você vai ver o diagnóstico ali, por exemplo, que as pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar, onde elas trabalham, a faixa salarial, o grau de escolaridade da maioria dos pais, que é muito importante que vocês, enquanto professores, saibam disso, porque que tem que ter isso no PPP. Porque ela vai dizer assim, olha, o meu aluninho não traz a tarefa pronta de casa, essa família não é participativa. Só que aí quando você descobre o grau de escolaridade dessa família, você vai ver que aquele pai, aquela mãe que você espera dele uma visão parecida com a sua sobre a escola, ele não tem e ele não terá. Porque ele não teve a vida impactada pela escola. A maioria deles não teve nem oportunidade de frequentar a escola. Então ele não tem como reconhecer importância em uma instituição que não teve significado na vida dele, certo? E aí é onde entra o seu papel de pensar a escola enquanto um instrumento de transformação. Professor, assim, resumindo o que eu estou entendendo aí, é um histórico, então, da escola, né, o PPP? Sim. Né, de todos os membros, não é? O seu nome? Aparecida. Aparecida. O projeto pedagógico, ele tem as características físicas da escola, o prédio, quantos funcionários tem, as características sociais, fala sobre o entorno da escola e em seguida
vem os objetivos. Então, assim, essa escola serve para quê? Aí você tem ali a filosofia, que é como é que essa escola, como é que essa comunidade se pensa. Geralmente é um textinho curto, de aí um parágrafo, ou no máximo 2. E aí você tem os objetivos da escola, né? Como é que ela se organiza. Em seguida você vai ter ali a metodologia. Como é que os professores planejam, como é que eles trabalham, como é que os coordenadores acompanham. É horário de entrada, horário de saída. Uma questão bacana que tem no PPP também, que a gente às vezes não olha, é a rotina da escola. Porque todos os horários, eles têm que ser definidos. Por exemplo, no caso da escola Yara Maria Minuto Gomes aqui, nós temos 2 recreios. Nós temos o recreio dos alunos até o 5º ano e depois do 6º ao 9º. Porque a escola tem um espaço considerado pequeno, se a gente for olhar que nós temos quase 900 alunos, e a gente precisa então organizar esses espaços. Então, nós temos 2 recreios e a merenda é servida em 2 momentos. E isso aí precisa ficar no PPP, porque quando acontece, por exemplo, a gente não tem casos assim, de professor soltar o aluno antes da hora do sino, do recreio dele bater. Como coordenador da escola, eu posso chegar nesse professor e dizer: olha, professor, o senhor infringiu uma das regras do nosso PPP e coloca que o horário é esse, de saída dos seus alunos, portanto, o senhor não pode soltá-los antes. Mesmo que essas coisas que eu estou dizendo aqui estejam em portaria, estejam em legislações, às vezes a nível estadual ou federal, é importante que elas constem no PPP. Outra questão, Aparecida, muito importante que consta no PPP é a formação continuada dos professores. Todas as segundas-feiras a gente fica 4 horas fazendo a leitura de textos ou então planejando ações, né, para intervir e tentar sanar as nossas defasagens de aprendizagem em sala. Os funcionários também têm a formação deles, porque os funcionários eles lidam direto com o público. Então, se a Aparecida vem buscar uma transferência, ela chega ali na secretaria da escola. A secretaria da escola, ela é o cartão de visita da escola. Você tem que chegar ali, ser bem recebida, quer uma transferência, quer uma informação, você precisa de pronto receber essa informação e sair satisfeito. Isso também consta no PPP. Bom, professor Alexandre, eu vou fazer a segunda pergunta. Qual seria a importância do projeto político-pedagógico para a comunidade escolar? Olha, o projeto político-pedagógico, Aparecida, ele tem uma função fundamental, que é estabelecer como é que a escola estadual Yara Maria Minuto Gomes funciona, como é que a gente administra os recursos, como é que a gente planeja a execução dos recursos e como é que a escola trabalha pedagogicamente com todas as ações ligadas com os alunos e aos pais também, como é que ela desenvolve seus projetos, como é que ela funciona como um todo. Então, assim, é ele que dá os rumos da escola. Anualmente, a gente senta 1 ou 2 vezes, ou quando necessário, para corrigir alguma questão que esteja defasada no PPP. Assim, de tempo em tempo, nós temos questões que mudam. Uma portaria que muda, uma legislação que muda. Então, a gente precisa ter toda essa atenção de ter um PPP atualizado que represente a vontade daquela comunidade escolar. Por isso que a gestão democrática ela é importante. Até um fato interessante que a SEDUC passou a fazer recentemente foi dizer que quando ela repassa as 4 parcelas de recurso que vem para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar fazer a execução com a diretora, dizer repasse de verba para manutenção do projeto político-pedagógico. Porque o projeto político-pedagógico, por muito tempo, ele foi um lugar que você podia esconder dinheiro dentro que ninguém achava. Tá? E aí, em algumas situações, a gente ainda tem esse pecado.
Mas aqui na escola, a nossa diretora cobra bastante que os coordenadores cuidem bem dessa questão e ela também é bem atenta quanto a isso. Hoje, Aparecida, o projeto político-pedagógico na rede estadual, ele tem uma versão online que você pode trabalhar nele a qualquer tempo e fazer atualizações. Tem um departamento na SEDUC que cuida só dessa questão. E aí você pode abrir o campo metodologia, relação com a sua comunidade. E aí quando a gente fala nessa importância do PPP, a gente tem que pensar então a questão do recurso financeiro, como é que você mantém a escola, a questão da organização da escola, os eventos que a escola faz no decorrer do ano, a formação continuada, a metodologia que a escola aplica, e aí a questão da metodologia ela está intimamente ligada com a formação continuada. No nosso PPP, a gente deixou muito claro que assim, ó, a formação continuada ela tem um papel decisivo para que a gente consiga compreender e mapear as defasagens da sala de aula para conseguir levar um planejamento diferenciado ou até mesmo chamar atores de fora da escola para a gente interagir. Porque quando você consegue fazer uma formação continuada sólida e ela está registrada no seu PPP, que é assim que ela deve acontecer, não tem como alguém dizer assim, eu não vou participar da formação continuada porque eu já sei de tudo. A gente não sabe de tudo. O professor que acha, gente, que sabe de tudo, ele não serve mais para ensinar, ele pode procurar outra coisa para fazer. Porque as coisas mudam e muito. Muitos de nós, hoje, só para exemplificar essa questão de que as coisas mudam, a gente tem dificuldade, às vezes, para mexer no notebook, para enviar um trabalho. No caso de vocês que é EAD, vocês têm que ficar expert. Os alunos nossos da alfabetização acham qualquer coisa no celular antes de começar a escrever pelo comando de voz. Então, tudo que ele quer saber, ele acha que tem criança que leva a tarefa para casa, e se ele não souber fazer, ele vem aqui no microfoninho, aperta, fala e consegue encontrar a solução para aquele problema que ele quer ali. Essa geração, ela está dentro das escolas. Então, assim, nós não podemos mais achar que o PPP é conversa fiada, ou então a formação continuada não faz nenhum sentido, porque a formação continuada, gente, quando ela discute a realidade lá da sala de aula da professora, e as leituras têm conexão com aquela realidade, e ela consegue planejar de forma pontual, ela consegue estabelecer a aprendizagem dentro da sala, ela consegue promover a aprendizagem. E aí, para isso, você tem que entender a sua escola. E daí, quando eu falo entender a escola, é fazer a leitura do PPP para conhecer a tua comunidade, saber quem que você atende, como é que a sua escola estuda, como é que a sua escola planeja, e como é que a sua escola avalia os alunos e como é que ela avalia a si própria. Porque durante anos nós tivemos problemas dentro da rede estadual, uma forma de fazer avaliação. E aí, hoje, com a chegada da Base Nacional Comum de Documento de Referência Curricular, esse aqui é componente do documento de referência curricular, então, nesse documento é registrado, e aí o PPP nosso também registra, que a nossa avaliação hoje, ela é a avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica, que a gente tem no PPP, ela serve para você saber, em outras palavras, a grosso modo, o que é que os seus alunos sabem. Então você pega lá um objetivo, para a gente só exemplificar de matemática, de resolução de problemas, leva lá algumas atividades, e depois você coloca esses dados em um gráfico, em uma tabela, e faz a reflexão sobre eles, porque você ter o dado pelo dado não significa nada, e aí é preciso ler o documento de referência curricular, ler o PPP, ler os autores que discutem metodologia de ensino da matemática, para você conseguir ter condição de fazer
a leitura e a reflexão daqueles dados, fazer a análise. A partir daí você vai saber, professor Aparecido, o que é que os seus alunos precisam. E aí você vai levar uma atividade pontual para dar conta daquela defasagem específica. Tudo isso precisa constar no PPP. Professor, quais os objetivos do PPP que compõem para a comunidade escolar? Esse ano, nós fizemos atualização do nosso PPP em janeiro. Um dos objetivos era diminuir a questão dos atrasos. Nós temos aqui na escola, a gente diminuiu bastante, o problema dos alunos chegarem, a aula começa às 7 da manhã ou às 13 horas, os alunos chegam às 13h20 ou às 7h30 da manhã. E aí isso a gente precisou discutir com os pais em assembleia no começo do ano, porque eles perdem. Se você for colocar 15 minutos de aula por dia, quantas horas aula esse aluno não perdeu? Sem contar que quando ele adentra a sala de aula, que o professor está ali lecionando, ele quebra o raciocínio do professor no meio, ele gera um problema porque ele abre porta, ou porque às vezes alguém faz uma piadinha com a roupa dele, ele vai responder, e toda essa questão. Outra coisa que a gente queria era voltar a fazer evento esse ano. E aí os nossos eventos, eles são sempre ligados quanto aos conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Então a gente vai fazer daqui uns dias o aluno nota 10. O aluno nota 10 acontece em novembro ou dezembro, todo ano. Em um desses meses ele acontece. Então os alunos respondem perguntas, então o primeiro aninho compete com o segundo aninho. Eles têm uma premiação simbólica, mas a alegria deles é ir até ali. Então as perguntas são de língua portuguesa e matemática. Então a maioria das salas já está preparada, porque eles têm um reconhecimento, a família vem no dia. Então um dos objetivos da escola é fazer o aluno nota 10. Outra questão que era um objetivo nosso foi fazer o show de talentos, que aconteceu recentemente. Então cada aluno pôde cantar, pôde dançar, pôde apresentar painéis com desenho, porque daí quando a gente faz isso, você pega o conteúdo lá da sala, sistematiza, traz aqui para o palco e os pais vêm assistir, porque às vezes a gente eu quero melhorar o grau de participação dos pais, mas o que é que eu faço para mostrar para esse pai que a escola trabalha? Porque às vezes ele não sabe, e é o que eu disse no começo da nossa conversa aqui. O que eu vou esperar de um pai que não teve às vezes a oportunidade? Então somos nós enquanto escola que temos que dizer para esse pai: olha, aqui nós temos os projetos tais, o nosso PPP diz isso, o senhor é bem-vindo para participar. Às vezes esse pai sabe fazer um monte de coisa que vai ajudar a escola. Às vezes ele sabe contar uma história, às vezes ele sabe ajudar a mexer no jardim, ou às vezes ele sabe, ele pode vir dar uma entrevista para a sala do filho dele ou para a sala de outro, por uma série de coisas. Então assim, o objetivo nosso esse ano era promover eventos e era fazer uma formação continuada de acordo com aquilo que a nossa escola precisava. Então nós encerramos ontem às 22 horas um seminário de socialização dos planos de intervenção que a gente fez na formação continuada. Todos esses aqui são planos de intervenção que vocês podem olhar se quiserem, né? Então foi um dos objetivos do nosso PPP que a gente conseguiu colocar em prática, né? Ficamos bem contentes por isso. Então assim, cada professor, tem professor que fez um, tem professor que fez vários. Então, para fazer isso aqui, pode pegar à vontade, se quiser pegar para olhar. Cada professor, ele fez um diagnóstico, e daí para fazer diagnóstico, ele precisa ir lá no PPP para saber que a nossa avaliação ela é diagnóstica. Então, só para exemplificar, aqui tem os dados e o objetivo de aprendizagem que o professor avaliou.
A partir da reflexão que ele fez sobre isso aqui, ele volta de novo para usar a avaliação formativa, gente. A avaliação formativa é que acompanha processos. Tá? E daí, quando a gente fala em avaliação formativa, esse é um conceito, é uma ideia de avaliação. Mas existe instrumento para avaliação diagnóstica, que os instrumentos é o como você faz. No caso da avaliação formativa, o professor colocou aqui, olha, eu encontrei problemas tais na minha sala, por exemplo, o aluno não conseguia fazer a leitura e a análise de diversos gêneros textuais. Então eu levei atividades tais. Para acompanhar essas atividades, eu lancei mão da avaliação formativa com instrumentos tais. Eu recolhi atividade, eu tirei foto, eu tirei uma cópia do caderno dele, eu passei um trabalhinho e guardei para analisar. Então, assim, esse é um instrumento da avaliação formativa. E ao término, você volta no PPP de novo para mexer com a avaliação somativa, que é a final. E daí você pegou essa turma de um jeito, aplicou lá 15, 20 horas de intervenção pedagógica nela, e ao término você avaliou e mudou essa realidade ou não. É uma hipótese. A maioria dos planos que a escola desenvolveu, no caso de 49, ela conseguiu mudar a realidade das salas em alguns aspectos, tá? Que você não consegue resolver tudo. Isso a gente faz a partir da legislação da LTV, das portarias internas da SEDUC e principalmente do nosso PPP, que é organizado a partir de todas estas questões. Então, um dos nossos objetivos era fazer uma formação continuada e conseguisse responder aos problemas que a escola tem. Então, o PPP é importante por isso. Você estabelece os objetivos, estabelece as suas metas, eu vou atacar os problemas tais, e aí a partir dele próprio você consegue dizer, olha, o meu modelo de avaliação é esse, o meu modelo de planejamento é esse, os meus coordenadores vão me acompanhar de tal forma, a minha diretora vai acompanhar de tal forma, eu, professor, trabalho de tal forma, que também está no PPP, nosso regimento interno está lá também, e aí você se estabelece. Uma escola forte, ela tem um PPP construído de forma democrática e revisto quando é preciso. E detalhe, é preciso ouvir todos os atores. Escola não tem só professor. Tá? Isso aí é uma questão que a gente precisa pensar bem. Existe a merendeira, existe o vigia, existe o pessoal da limpeza, existe o pessoal que as meninas lá, auxiliares de aluno especial, e essas pessoas, elas são muito importantes. A gente não pode deixar de olhar para eles, porque dentro da escola, quem sustenta de pé o trabalho dos professores é o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da merenda e o vigia. Eles são base do nosso trabalho. Professor, qual a proposta curricular da escola? Olha, hoje a escola ela trabalha com um documento de referência curricular. A gente está em fase de estabelecimento das nossas matrizes de referência. Esse ano nós estamos usando o caderno de documento de referência curricular. Ele é estruturado da seguinte maneira, né? Nós temos o caderno Concepções, que é o que traz a ideia de quem é o meu sujeito de aprendizagem, quem é a comunidade para a qual eu ensino, como é que eu planejo, o que é avaliação, o que é planejamento, o que é metodologia ativa, que é preciso discutir. Hoje se discute muito pouco, né? Que na metodologia ativa, o aluno aprende a fazer fazendo, ele é parte do processo de aprendizagem, ele é levado a compreender todo o processo. E aí, a partir do caderno Concepções, Mato Grosso tem o caderno da educação infantil, que o estado tem algumas creches, tem o caderno de ensino fundamental anos iniciais, que é esse aqui, que estou segurando na mão, o caderno anos finais e o caderno de ensino médio. Então, esse
é o documento de referência curricular para todo o Estado. Aqui, seu nome? Lourdes. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa enquanto metodologia, enquanto avaliação, enquanto concepção de alfabetização, quais habilidades trabalhar, e aí no documento de referência curricular a gente consegue enxergar as habilidades da BNCC que você precisa trabalhar no primeiro aninho, no segundo, no terceiro. Tem umas habilidades que se repetem, que você tem que trabalhar do primeiro até o quinto, às vezes do primeiro ao terceiro, outras não. Então tudo isso hoje ele vem colocado assim. Então a proposta curricular hoje do Estado, ela é única. Depois que a escola oferece, está colocado aqui no documento de referência curricular, garantidas a carga horária, você pode, por exemplo, colocar aula de pintura, você pode oferecer algo a mais, a legislação permite essa questão. Tá? E aí, a questão do PPP, gente, ela é bem interessante, porque as pessoas sempre falam, às vezes, olha, o que eu vou fazer com um professor que não consegue planejar, que não consegue dominar a sala, que não consegue dominar uma palavra pesada, né? Que não consegue fazer gestão de sala de aula. O que eu faço? Né? Quando é contrato, às vezes é efetivo, né? O que eu vou fazer? Então, um instrumento fundamental para você conseguir explicar para esse professor e pontuar o que ele tem que fazer quando ele sai da linha é o projeto político-pedagógico. E aí, para você não ter problema, ele precisa ser construído democraticamente. Porque quando você é parte desse documento aqui, você dificilmente vai se voltar contra ele ou não vai observá-lo. Esse documento de referência curricular, do Estado de Mato Grosso, ele foi construído por todos os professores da rede estadual. E tem algumas prefeituras que adotaram também esse documento de referência curricular. Então, assim, nós ficamos 2017 e 2018 trabalhando em cima desse documento. Foram várias conferências, audiências públicas, a escola parou para estudar, o CEFAP daqui do município de Juara tem um papel fundamental para orientar esses estudos, assessores pedagógicos, para a gente conseguir colocar a questão dos objetos de conhecimento, porque a partir do documento de referência curricular e da base, não se fala mais conteúdo, se fala objeto de conhecimento, tá? E aí, essa é a nossa proposta curricular da rede estadual. Professor, qual a importância da capacitação contínua no quadro de funcionários da comunidade da escola? E como se desenvolve essa capacitação? No caso dos funcionários, Isso. seu nome? Ademir. Ademir, a questão do quadro de funcionários, como é que a gente fez este ano, que eu estou à frente da formação da área 21, que envolve os servidores, né, os funcionários. Nós sentamos, analisamos quais são os nossos problemas da equipe gestora e em conjunto com os servidores. E aí, no projeto de formação continuada da escola, tem a parte que é dos professores, da educação básica, e tem a parte que é dos funcionários. Nós estudamos, no decorrer do ano, 40 horas. Nós tivemos estudo sobre otimização dos materiais, como receber bem o público, como se relacionar internamente, porque toda escola tem conflito. Se alguém disser para vocês que existe alguma escola que não tem conflito, não é verdade. Algumas têm mais, outras têm menos, mas existem. Existem, tá? Às vezes as pessoas se camuflam, mas assim, as pessoas que trabalham aqui dentro, Ademir, elas votam, elas têm partido político, elas têm religião diferente, elas torcem para times diferentes. Então, assim, elas pensam. Né? E aí é ilusão a gente falar assim, entre os funcionários não tem problema. Tem igual todo setor, né? Eles são seres humanos. E assim,
como os problemas da formação deles foram definidos por eles, eles abraçaram a causa da formação e nós estudamos 40 horas. Então, voltando para a questão do que eles estudaram. Relacionamento com o público, comunicação assertiva foi um dos temas que eles estudaram, porque, às vezes, a forma com que eu falo ou com que eu recebo algo que ela vai me dizer, isso gera um conflito. Às vezes, a Aparecida vem até a minha sala para dizer alguma coisa e eu faço um julgamento dela antes que ela termine de falar. E isso gera conflito. Quando a gente fala de olhar para a relação com o público, a gente pensa no funcionário quanto alguém capaz de fazer o acolhimento dos alunos que chegam na escola. Porque a escola de alguns anos atrás funcionava assim, né? Se o aluno chegasse atrasado, ele levava uma bronca no portão, levava outra da coordenadora, do coordenador no pátio e levava outra na porta da sala. Então eu pergunto para vocês, com que cabeça ele vai começar a estudar? E a escola serve para quê? É claro que aí, conforme eu disse anteriormente, essa questão do atraso é um problema que você precisa evidenciar no diagnóstico lá do seu PPP e atacar. Você precisa tornar a escola atrativa para o menino querer vir para a escola e não brigar com ele na hora que ele chega. Porque às vezes ele leva três broncas até entrar na sala. E aí ele já entra ali de cabeça baixa. Se ele é alguém que tem alguma dificuldade, isso pode gerar algum bloqueio e ele já se fecha naquele dia, ele não aprende mais nada. Aí é onde nascem os grandes problemas de violência escolar e indisciplina. Porque se ele não vai fazer nada, ele precisa existir de alguma forma ali dentro. Ele vai levantar, ele vai na mesa do colega, ele vai mexer com alguém, ele vai querer pegar alguma coisa da mesa do outro, então já é um monte de confronto. Por isso a gente trabalhou essa questão com os nossos funcionários. O aluno, é muito melhor você dizer para ele, na hora que ele chegou atrasado, desde que não seja direto, "Oh, que bom que você veio, né? Que bom que você chegou, né? Só estava faltando você aqui." Ele vai para a escola com outra cabeça, ele vai se sentir acolhido. A gente precisa acolher as pessoas quando elas chegam, elas gostam do lugar onde são acolhidas. A gente trabalhou também técnicas de segurança do trabalho. Os bombeiros civis, eles vieram dar um treinamento para nós, porque criança corre, criança cai, criança se machuca. Sempre é o pessoal dos funcionários que estão pelo pátio que veio primeiro o acidente. Quando a gente vê uma criança machucada, no afã de acudir essa criança, você pega, não coloca luva, leva onde tem uma torneira, ou às vezes entra em contato com sangue ou com secreção. Então a gente trabalhou com todas essas questões. E quanto à questão também dos direitos deles, porque o funcionário, gente, da chamada área 21, ele precisa saber que ele também educa com as atitudes dele, porque a postura dele diz muito. O bom dia que ele fala para alguém, quando ele diz para alguém que não jogue o lixo no local inadequado, quando ele aconselha alguém a não separar, a não brigar, a não arrumar um problema, e assim, várias questões que a gente descobre dentro da escola. Às vezes é porque o funcionário viu e os alunos confiam nele e fala. Questão às vezes de namoro que não pode, ou trouxe alguma coisa que não pode, ou algum conflito, algum problema. Às vezes, hoje tem muita questão, a gente tem um caso só aqui da questão da automutilação. Às vezes o aluno não vai dizer dentro da sala, mas ele chega eles falam a tia da limpeza, né? Ele chega na tia da limpeza e aí aquela tia vira uma espécie de mãe de vários alunos. E aí eles contam para ela. E aí ela chega na gente e dá abertura pra gente conversar. Claro que assim, elas não falam para ninguém essas coisas que elas veem. Então a gente trabalhou nessa frente para qualificar o quadro de funcionários,
para melhorar a questão do relacionamento entre eles, para trabalhar a questão da acolhida dos alunos, a acolhida dos pais dos alunos também, porque às vezes a gente recebe sempre aqui os pais dos alunos que vêm resolver algum problema do filho na escola. Pode acontecer do pai chegar nervoso, procurando alguém, porque mexeu no caderno do meu filho, ou puxou o cabelo, ou uma briga, né? Ela já deu aula, ela sabe como é que funciona. Né? E aí, a forma como esse pai é acolhido pelo primeiro servidor que encontra com ele, ou até mesmo por nós aqui da coordenação pedagógica, vai fazer toda a diferença para a gente mediar esse conflito. Porque às vezes o pai chega, olha, eu quero ir na sala do aluno tal que pôs o apelido do meu filho, porque eu preciso dizer as verdades para ele. A gente não pode deixar, porque ele vai lá e ele constrange o outro. Aqui é a coordenação e a direção que resolve esse tipo de problema. E aí o funcionário, quando vê alguém entrando assim, eles conversam. Teve caso de alguém que entrou com uma latinha de cerveja, que às vezes entra com cigarro, não pode. Então a gente conversa com a pessoa na boa. A gente não tem esse caso de mãe, ou de pai, ou de responsável agredir servidor nos últimos anos. Por conta disso, a gente cuidar dessa questão. Você acolhe, senta com a pessoa, escuta ela, e aí é muito importante, gente, tanto para o funcionário como para nós na coordenação, e até para vocês que são professores, fazer a escuta atenta das pessoas, a escuta ativa. Quando você escuta o que a pessoa veio falar, ela se sente respeitada, e a partir do seu interesse é possível vocês pensar juntos ali em resolver o problema sem conflitar. Bom, professor, em nome do grupo, gostaria de agradecer pela honra de nos conceder essa entrevista sobre um assunto tão importante, né, principalmente para nós que vamos iniciar essa jornada, né, na sala de aula. Muito obrigada. Bom, eu agradeço, né, e fico feliz, e assim, vocês que são alunos da universidade pública, né, eu sou fruto da Unemat, né, tem professores que lecionam no curso de vocês também, meus ex-professores. Fico feliz que vocês estejam na universidade pública, venham sempre falar sobre o PPP, existem muitas coisas para vocês falarem, e espero daqui a um tempo poder trabalhar com cada uma de vocês e com você também, tá, Demir? Obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada.